Projeto Conhecer 1.4 Enneagrama da Educação Familiar. Se educar não é fácil, se autoeducar é muito menos fácil. Nesta videoaula estaremos abordando a educação familiar, aquela oriunda de nossos pais, dentro da perspectiva da protoanálise, ou Enneagrama das Personalidades. Isto é, vamos analisar os pressupostos da educação advinda de nossos pais e mães sob o foco do Enneagrama. Mas, para quem não conhece o Enneagrama, aplicado ao estudo das personalidades, torna-se necessário fazermos uma rápida abordagem do tema para que assim tenhamos condições e elementos para iniciarmos entendimentos e termos uma noção mínima, básica, do que se trata. Com esta preparação inicial, poderemos ter algum aproveitamento do assunto que propomos trabalhar nesta videoaula. Na videoaula anterior, tivemos a oportunidade de ver com mais detalhes, com maior profundidade, não somente as complexidades do símbolo do Enneagrama, bem como vimos também seus vários aspectos e nuances, exemplos de sua aplicabilidade a vários conceitos e conhecimentos, como também pudemos assim compreendê-lo em seu conjunto mais extenso, não apenas em termos de uso, mas de utilidade prática aplicada a algumas áreas. Muito bem. Hoje o nosso foco vai ser em cima do estudo dele sobre o aspecto do Enneagrama das personalidades. Muitas pessoas pensam que o estudo de personalidade, da tipologia, é algo às vezes inútil ou que não tem muita aplicação, mas é aí que está o grande engano de todos nós. Na verdade, as questões do estudo da psicologia e dos tipos psicológicos, ele tem todas e amplas aplicações. Por quê? Isso envolve tudo, somos nós, como pessoas, como seres, como gente. Tudo que nós fazemos, deixamos de fazer, a nossa forma de atuar, nossa forma de ver o mundo, de interagir com o mundo, enfim. Essa é uma questão que permeia toda e qualquer coisa. Não tem nada que esteja fora deste contexto. Não existe nada fora desta conjuntura. Tanto é que eu vou citar para vocês, por exemplo, hoje mesmo recebi uma dissertação de mestrado de um candidato ao mestrado da Universidade de São Paulo, da USP, no qual ele está abordando o processo decisório judicial à luz dos tipos psicológicos. Só que essa pessoa, ela utilizou a psicologia de Carl Jung, do Jung, para fazer essa abordagem dessa questão. Só para vocês terem uma ideia das implicações desse assunto na nossa vida, na nossa situação, enfim, que isso envolve, que isso implica. Como eu tenho falado para vocês, isso envolve tudo. Isso é relativo a tudo. Não tem nada que exista que não seja envolvido nesse assunto. Em qualquer área, seja a área de humanas, seja a área de exatas, seja a área que for. Esse é um assunto que permeia, tanto na nossa vida profissional, como na nossa vida familiar, como na nossa vida social, quanto civilização, enfim. Não existe nenhum aspecto, nenhum contexto humano que fica fora dessa questão. Então, para vocês verem a importância e a amplitude desse assunto. O Enneagrama, ele também pode ser utilizado nesse sentido de aplicabilidade sobre a tipologia humana, sobre a psicologia humana, definindo todo um arcabouço, todo um conhecimento em cima dessas questões. Bom, antes de chegarmos a esse ponto do Enneagrama aplicado ao estudo da personalidade humana, da questão educativa, antes, porém,
façamos uma rapidíssima revisão do Enneagrama em seus aspectos mais gerais. Vamos lá. Aqui agora nós temos o Enneagrama enumerado, onde no vértice superior do triângulo, no ângulo superior do triângulo central, nós vamos ter o número 9. E rodando no sentido dos ponteiros do relógio, nós vamos ter o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, retornando ao 9 novamente. Este símbolo ele tem todo um dinamismo, tem todo um movimento, conforme pudemos ver na videoaula anterior, 1.3, Enneagrama, um símbolo de tudo. Nesta aula, iremos ver este símbolo aplicado ao Enneagrama das personalidades. Neste aspecto, o Enneagrama ele vai nos apresentar 9 tipologias básicas, 9 tipos de personalidade. Toda a humanidade vamos poder aglutiná-las em um desses novos aspectos psicológicos. Hoje, nós vamos ver isso também só de forma geral, bem superficial, sem entrarmos em muitos detalhes. Porque todos estes assuntos, eles são muito mais complexos e eles são muito mais amplos do que isso que nós estamos tratando aqui. Tá bem, gente? Então, gostaríamos que vocês não perdessem esse foco, não perdessem essa informação, tivesse isso em mente. E nós estamos tratando aqui hoje só muito, mas muito superficialmente mesmo, porque esse assunto ele é muito mais complexo, ele vai demandar muito mais tempo e vai demandar muito mais estudos da nossa parte. Tudo bem? Este vai ser o Enneagrama das personalidades, onde, conforme nós dissemos, ele vai propor que a humanidade ela pode ser dividida em 9 tipos, em 9 perfis psicológicos, de caracteres. São 9 tipos, uma tipologia que apresenta 9 modalidades diferentes de pessoas, de ser humano, de atuação, de abordagem da vida, de interpretação da vida, de como ver a vida, de como se interrelaciona com os outros, etc. Como nós falamos, isso é algo que permeia tudo em nossas vidas. Nada do que nós somos fica de fora desta abordagem, desta forma de ver, viver, reagir, interagir, etc. Ok? No topo do Enneagrama, nós vamos ter, no ponto número 9, nós vamos ter os mediadores. No ponto 1, nós vamos ter os perfeccionistas. No ponto número 2, nós vamos ter os prestativos. No ponto número 3, nós vamos ter os bem-sucedidos. No número 4, nós vamos ter os românticos. No ponto 5, nós vamos ter os observadores. No ponto número 6, os questionadores. E no ponto número 7, os idealistas. E no 8º, os confrontadores. Uma informação que, antes de prosseguirmos, que eu acredito não ter falado antes, é que a palavra Enneagrama significa 9. Enneia significa 9. E gramas significa pontos, traços, riscos. Em suma, é isso. Então, são 9 pontos, 9 traços. Tudo ok? Bem, nós vamos trazer aqui agora breves características desses 9 perfis de personalidade. Nós vamos trazer um conjunto de características positivas e outro de características negativas, de cada um destes conjuntos, desses perfis. Isto para que lá na frente, quando formos falar do Enneagrama da educação, nós possamos ter uma ideia do que se trata, de como é. É apenas isso, ok? Mas novamente nós frisamos, isto é apenas uma abordagem bem superficial, bem inicial,
só para que vocês tenham uma ideia. Porque senão nós vamos falar de educação, de formas de educação dos pais. Cada pessoa, ela vai se posicionar ou vai ser classificada. Cada um vai ser categorizado em um desses pontos. Depois nós vamos ver isso com mais vagar. Por que isso ocorre? Por que uma pessoa do tipo 1, por que outra do tipo 2, outra do 7 e etc. Depois nós vamos ver isso com mais detalhes. Como falei, só para ter uma noção mesmo, para que quando formos abordar a questão educativa, vocês tenham uma ideia, pelo menos uma noção do que se trata. Tudo bem? Vamos lá então. Os prestativos, aliás, vamos começar pelo número 1, os perfeccionistas. Os perfeccionistas, eles possuem como características positivas, eles são disciplinados, eles são objetivos, eles são determinados e comprometidos. Como características negativas, eles são intransigentes, rígidos, intolerantes, exageradamente exigentes e tensos. São pessoas bastante tensas. Muito bem. Os prestativos, eles possuem como características positivas. Eles são empáticos, eles são carismáticos, eles são voluntariosos, eles são envolventes. Como características negativas, eles apresentam os seguintes comportamentos, as seguintes formas de ser. Eles são inconsequentes, são levianos, ingênuos, teimosos, intempestivos. Já os bem-sucedidos, eles apresentam como características positivas. Eles são dedicados, eficientes, objetivos, negociadores. E no aspecto negativo, eles apresentam os seguintes pontos, ou as seguintes características. Eles são dissimulados, calculistas, impessoais, manipuladores. Já os românticos, como características positivas, eles se apresentam sensíveis, criativos, detalhistas e exigentes. Como características negativas, são instáveis, críticos mordazes, queixosos. Aliás, eles são mais do que queixosos, eles são poliqueixosos, poucos objetivos. Já os observadores apresentam como características positivas, são planejadores, analíticos, ponderados, lógicos. Já em termos negativos, eles apresentam apáticos, distantes, frios, calculistas. Os questionadores, que se situam no ponto número 6 do Enneagrama, como características positivas, eles são leais, gregários, organizados, comprometidos. E no seu aspecto negativo, eles apresentam ansiosos, preocupados, desconfiados, inseguros e alguns deles legalistas. Já no ponto número 7, onde se situa os idealistas, nós vamos encontrar como características positivas deles são criativos, bem-humorados, improvisadores, otimistas. Como características negativas, eles possuem dificuldades com regras, são anti-rotina, então têm dificuldade de lidar com as questões de rotina, eles não se adaptam a isso. São argumentadores compulsivos,
e pouco sensíveis aos valores dos outros. Já os confrontadores, que se situam no ponto número 8, eles, como características positivas, são assertivos, objetivos, realizadores e eficazes. E já em termos negativos, eles se apresentam insensíveis, autoritários, intimidadores e agressivos. Finalmente, alcançando o ponto número 9, onde se situam os mediadores, vamos ter para eles, em termos positivos de características, são calmos, mediadores, flexíveis, carismáticos. E já em termos negativos, eles são indecisos, apáticos, procrastinadores e dependentes. Procrastinadores é você adiar as coisas. Procrastinar é adiar, deixar para depois, não fazer naquele momento. Bem, logicamente que nós trouxemos aqui muito rapidamente algumas das características positivas e negativas de cada um destes perfis de personalidades. Obviamente que não temos a pretensão aqui de descrever tudo que cada um deles são, que cada um deles apresenta, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, todas as suas questões. Não, isso é apenas, como eu falei, volto a repetir, eu vou repetir várias vezes, isso é apenas é algo bem superficial mesmo, é muito rápido, só para vocês terem uma ideia, uma noção bem básica, bem simples mesmo. Porque esse assunto ele é muito mais amplo, muito mais vasto do que isso. Obviamente, apenas com estas descrições não dá para a gente traçar o perfil totalmente de personalidade de uma pessoa. Mas dá para vocês terem uma ideia, uma noção do que cada um representa, tanto em termos de positivos quanto negativos. Com base nessa rapidíssima descrição, vocês já podem começar a ter noção de em qual ponto vocês encaixam. Quando vocês for descrito aqui, aonde vocês se colocariam? Muitos já podem até já conhecer, já saber, já ter não só noção, mas já tem informação e já está bem posicionado e ter muito mais entendimento a respeito destas características de personalidades, da sua própria tipologia. Mas aqueles que não conhecem, que estão ouvindo pela primeira vez, que estão tendo contato com o assunto agora, ou que já têm alguma noção, com base nessas descrições, onde vocês vão se encaixando aí? Aí escrevam para nós, fala aí, Carlos, eu me vi mais em tal ponto, só para a gente ter uma ideia do que vocês estão pensando. Muito bem. Após a gente ter tido essa rápida e rapidíssima conjunto de informações sobre o que representa essa tipologia de personalidade, nós podemos agora irmos lá no Enneagrama da educação familiar. Bem, enfim, depois de todo esse processo que nós abordamos, de ter chegado até aqui, nós vamos agora, temos amplas condições de podermos ver essa questão do Enneagrama comportamental aqui e relativamente em relação à educação que recebemos no seio familiar, da educação familiar, que é oriunda dos nossos pais, pai e mãe. Na verdade, esse diagrama aqui é um enneagrama. Nós tiramos aqui alguns aspectos e abordamos. Então, isso aqui é um enneagrama. É esse símbolo aqui representando essa questão da educação que nós vamos ver aqui agora. Ok? Então, deixamos aqui o enneagrama aqui estampado aqui para a gente poder ver que, na verdade, isso aqui, vamos pegar esse símbolo aqui e trazer para cá, tá? Aí nós tiramos as simbologias aqui de dentro para facilitar a leitura e a abordagem, não ia ficar muito confuso, muito complexo. E poderíamos também trabalhar tudo isso aqui só em cima desse aspecto aqui.
Mas aqui, para facilitar o entendimento, a abordagem, por questão didática, nós estamos vendo desse aspecto aqui. Então, nós pegamos enneagramas e o dividimos para baixo para cima. Estão lembrados daquele... Quando nós vimos lá o enneagrama da música, lá daquela divisão, falou assim, gente, que tem muito mais coisas? Pois é, pode pegando o enneagrama aqui pelo meio, não podemos dividi-lo numa parte direita e numa parte esquerda. Então, nós dividimos o enneagrama aqui em alguns meridianos. Então, temos esse meridiano, o primeiro meridiano aqui, horizontal, vertical, né, que vai dividir o enneagrama no meio. Nós vamos ter aqui uma divisão horizontal, dividindo o enneagrama aqui nessa ponta aqui. Então, também uma divisão assim, outra assim, e vamos ter duas divisões paralelas. Dividimos o enneagrama em alguns setores, alguns estágios. Temos uma divisão vertical, uma horizontal e duas paralelas. São esses paralelos aqui, traçados aqui. Em termos de personalidade, é interessante que, como nós vamos ver que em termos de personalidade, nós vemos aqui no enneagrama o inverso disto. Por quê? Na medida que nós vamos comentando esse enneagrama, nós vamos essas diferenciações aqui. Então, no topo do enneagrama, nós vamos ter os pais hiperprotetores. Aqui embaixo, nós vamos ter os pais abandônicos, ou seja, aqueles que abandonam, que não dá muita atenção, não dá muito afeto aos seus filhos. Tudo isso, para quem já conhece o enneagrama da personalidade, nós vamos ver que tem estreita relação. Porque não há como separar o ser humano da sua personalidade. Nós somos aquilo que somos, não tem jeito. E por isso que eu falei no início lá, vocês lembram que eu falei do doutorado lá? Isso aí envolve, interpenetra todos os assuntos, todas as questões. Obviamente, gente, aqui que nós somos, isso aí vai permear tudo que nós fazemos, que nós atuamos, como nós agimos, como nós vemos o mundo, como nós abordamos as pessoas, como nós abordamos as questões, a forma como a gente procura soluções, enfim, tudo. Não tem nada que seja relativamente ao ser humano que escapa disso aí. Não tem como. Então, a educação que nós damos, né, também vai ser perpassada por essas questões. Ok? E mais para frente, à medida que nós fomos avançando no estudo das personalidades propriamente ditas, aí esse enneagrama aqui vai se tornando cada vez mais claro, tá? Então, aqui na verdade já é apenas uma introdução a esse estudo das personalidades humanas, dessa tipologia humana que é apresentada pelo enneagrama. Então, isso aqui é apenas uma introdução bem de leve, bem superficial, tem muito mais coisas que tem a ver com isso. Também estamos entendendo. O enneagrama nos apresenta 9 tipos de seres humanos. São a tipologia, 9 tipos de seres humanos. E são os tipos básicos fundamentais. Tudo bem? Num primeiro momento, os tipos mais fundamentais de ser humano que nós vamos ter tem a ver com esse enneagrama aqui. Nós vamos ter aquelas pessoas instintivas, vamos ter aquelas pessoas emocionais e vamos ter aquelas pessoas racionais. Então, se nós pegarmos a humanidade em seu conjunto, no seu todo, nós podemos dividi-la em 3 tipos fundamentais, né, básicos, são os mais básicos mesmo, mais fundamentais, mais essenciais. São os tipos instintivos, os tipos emocionais e os tipos mentais. Ok? Depois, esses 3 tipos eles vão se expandir e se expressar em 9 tipos de caracteres ou de personalidades humanas. Por quê? Os tipos viscerais eles vão apresentar 3 tipos diferentes de pessoas ou de personalidades. Então são 3 tipos. Nós geralmente trabalhamos com a questão numérica para uma questão didática de facilitação de entendimento. O tipo número 1, o tipo 1, o tipo 8 e o tipo 9. Mas isso aí depois eu vou ver com mais detalhes e com mais vagar. Nos tipos emocionais, aquelas pessoas que se abrigam sobre esse aspecto, que vivenciam, elas são desta forma, nós vamos ter também 3 tipos também. Então nós temos 3 tipos de pessoas sentimentais diferentes, que é o 2, o 3 e o 4. E nós vamos ter também nos racionais
3 tipos diferentes de abordagem desse aspecto racional, desse aspecto mental, o que vai gerar 3 tipos de pessoas diferentes. Então, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 9. 3 vezes 3, 9. São 9 tipos de personalidades diferentes. Aqui já dá para vocês ir já pensando, vocês já começar matutando em qual tipo que vocês se fundamentam. Vocês são as pessoas mais instintivas, mais de ação, de agir, de fazer, é seu corpo que vai na frente? Ou vocês são mais do tipo emocional? São aquelas pessoas que sua emoção sobressai. Aquela emoção é a emoção que fala mais alto, o sentimento que fala mais alto. O sentimento tem mais importância para vocês. Ou você é do tipo mental, ou seja, a sua mente é que sobrepõe ao seu corpo e à sua emoção. Mais destacado, mais primazia, tudo você racionaliza. Sim, a pessoa que é da mente, até a sua emoção é meio racionalizada, as suas ações são racionalizadas. As pessoas são sentimentais, o seu pensamento, os seus raciocínios são emocionalizados. É a mesma coisa também, o corpo dela, o agir dela, o fazer dela tem essa característica emotiva por trás. E já a pessoa instintiva não. As questões de ação, de atitude, de comportamento, de ser, de agir, seu corpo sobrepõe, fala mais alto, predomina sobre os sentimentos e sobre as emoções. Então a pessoa não pensa muito para fazer, ela não sente para fazer. Ela faz. O corpo dela age, como que se o corpo agisse por conta própria. É como se o corpo fosse ela fosse um corpo. Então o corpo é que vai na frente. E já o pessoal sentimental não. A pessoa sentimental, as emoções vão na frente. Ok? Então nós já estamos introduzindo os conceitos, estudo do Enneagrama das personalidades já. Então por aqui dá para vocês começarem a mapear em qual desses aspectos vocês se enquadram. Qual deles que você se coloca. Você é uma pessoa de emoção, você é uma pessoa mais racional, ou você é uma pessoa mais corporal. Tudo bem? Voltemos aqui então. Bom, já sabemos que essas pessoas aqui em cima, o 8, 9 e 1, são aquelas pessoas em que há uma predominância do corpo, né, das questões instintivas, das questões viscerais, né, de atitude, de ação. Aqui, nesse conjunto aqui, nós vamos ter as pessoas emocionais. E no lado esquerdo vamos ter os racionais. Ok? Aqui em cima, o tipo 9 é um tipo mais relaxado, um tipo que busca mais harmonizar as coisas, não é combativo, ele é apaziguador. O 1 é um tipo mais que predomina nele, é a questão, né, da ira, da raiva, do fazer, das coisas tudo certinho, tudo justo, tudo correto, tem pontos de vista próprios do que das coisas têm que ser, como devem ser, como deveriam ser. São aquelas pessoas mais impositivas. O 8 é a pessoa que lida mais com a questão de poder, se impõe, ela fala alto, ela é questões mais tirânicas. É interessante que em termos de educação, essa tirania, esse ego que em termos de comportamento, de atitude social e com os outros, ele expressa muito essa questão do poder, do se impor. Em termos de educação, ele já vai cair para o lado hiper permissivo. Olha só que coisa interessante, vai apresentar o oposto. Por isso que a gente fala, né? O ser humano, nós somos muito do 8 e do 80, nós caminhamos muito naquela questão da dualidade. Se nós somos de uma certa forma, se nós agimos de certo aspecto, quando a gente vai ter relação aos filhos, nós agimos no polo oposto daquilo que nós somos. Se nós somos uma pessoa mais compreensiva, mais dado a entendimento com os outros, né, nas relações sociais, em termos de educação, a gente vai cair no polo oposto. Vamos ter uma certa rigidez, uma exigência maior em relação aos filhos, uma cobrança, um posicionamento nesse sentido. Então, aqui em cima, no 9, nós vamos ter os pais hiperprotetores, caminhando para o lado de cá, essa fachada aqui, nós vamos ter os pais perseguidores. Nesse ponto intermediário aqui, nós vamos ter os pais rígidos. Nesse ponto aqui, os pais tiranos. Aqui embaixo, nós vamos ter os pais abandônicos, aquele que abandona, que não dá atenção, que não dá afeto. Aqui nós vamos ter os pais indiferentes.
E nessa laçada aqui, estão dividindo o Enneagrama aqui nessas paralelos e meridianos. Nós dividimos o Enneagrama nesses meridianos, nesses paralelos. Retornando aqui, vamos aqui nessa laçada aqui ter os pais ausentes, nessas aqui os pais hiperpermissivos. Aqui há algumas observações que nós temos que considerar e não podemos deixar de levar em conta na hora que nós vemos essas questões todas. O primeiro é que os comportamentos eles possuem graus de intensidade em suas manifestações. Só porque não quer dizer que todo pai número 1 e 2 ou e 9, porque na verdade esse meridiano é esse aqui, sei até o 3 aqui, sejam pais perseguidores. Não. E tem outra coisa, essa questão da perseguição ele vai abranger também graus de intensidade diferenciadas na sua manifestação. Um pai número 1, um determinado pai vai ter essa questão de perseguição um nível menor, outro maior, até chegar naquele ponto extremo. Tá? Então isso tem graus de manifestação, de intensidades aí na sua manifestação, ok? Em relação a todos aqui, não é só em relação a isso aqui não, todos. Então tem graus diferentes de rigidez, de tirania, de abandono, e vai por aí afora. Outra coisa, quando a gente fala em pai tirano, às vezes as pessoas se assustam. Que é isso? Eu não sou assim não. Principalmente se a pessoa for cair nesses tipos aqui, né, que representa esses tipos de pai. Quando a gente fala são duas palavras, principalmente, o que é usado aqui nesse contexto, que causam certo assombro, que é o tirano e o ditador. Quando a gente fala dessas duas palavras, de forma geral, os conceitos humanos, quando a gente expressa, nós tendemos a ver esses conceitos no seu grau absurdo, no seu grau que extrapola, no seu grau máximo, no ponto mais alto, no ponto mais desequilibrado, no ponto mais doente. E não é isso. O que é a tirania? A tirania tem diversos tipos de tirania. Então, tirano é aquele que abusa da autoridade, principalmente para vexar, para causar algum desconforto, ou massacrar o outro, ou diminuir o outro. Principalmente aqueles que dependem dele. Pode chegar ao extremo da tortura, igual a gente fala tortura, por exemplo. Não. Existem vários níveis de tortura, gente. Existem as torturas físicas, que é de fazer, eu posso pegar você, pegar seu braço e torcer ele até quebrar. Isso é uma tortura. Existem também torturas emocionais. Eu posso torturar você emocionalmente sem nem encostar a mão em você. Como também existe também as questões das torturas mental. Eu posso torturar você psicologicamente da mesma forma, sem nem encostar em você. Eu posso fazer essas três coisas. Posso te torturar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, tudo junto. Quando a gente fala de tortura, tem que ver exatamente o que a gente está expressando e falando com essa questão de tortura. Lembrando ainda dessa questão da intensidade, né, do grau de manifestação dessas coisas. Ok? Da mesma forma, o tirano é aquele que martiriza moralmente. Então, a tirania tem a ver com um certo distanciamento, com uma certa indiferença em questões educativas. O pai tirano é aquele pai que é indiferente, ele fica distante, a criança se sente como que abandonada. E isso para a criança, lógico também que vai depender de cada um, porque cada um de nós recebe essas coisas, absorve essas coisas de um certo aspecto. Por isso que numa família de 500 filhos, cada filho vai ser diferente. Porque cada um vai receber essas coisas, vai reagir ante essas coisas de uma determinada forma. Com uma determinada intensidade, com um determinado sentir, perceber, reagir e tudo mais, ok? Bom, nessa laçada aqui nós vamos ter os pais perseguidores, aqui os pais rígidos, aqui os pais tiranos, lembrando desses nossos comentários. E o outro ponto, falando do pai ditador. Quando a gente fala do pai ditador, a gente pensa naquele ditador, naquela postura extremada, aquela postura absurda, totalmente adoecida. Não estamos falando disso. Ditador é aquele que exerce a sua autoridade, impõe a sua autoridade sobre o outro. Um exercício de poder, de mando, de controle,
são, em termos educativos, né, são as exigências e controles. Então, esses pais aqui, geralmente ficando no 4 e o 3, eles são pais controladores, eles são pais exigentes. E esse controle e essa exigência, elas são manifestadas de diversos tipos. Se vocês lembram que esse aqui não é os tipos emocionais, então essas exigências, esses controles perpassam por essa questão emocional. Não quer dizer que o pai vai partir para a ação de fato, por exemplo, em termos corporal, de machucar o filho, mas eles vão partir de uma certa exercer a sua emocionalidade para se impor nos seus filhos, através de chantagem. Então, a chantagem, de alguma forma, ela é ditatorial. Por quê? Ela vem de cima para baixo. O que você pode reagir diante do outro que faz uma chantagem com você? O que você pode... Entendeu? Não tem escolha. Ela vem de cima para baixo. Por isso que a chantagem, ela é ditatorial. Ela tem esse componente. Então é interessante nós vermos que o Enneagrama, ele vai abrir nesses aspectos para nós que nós nunca antes pensamos sobre isso. Nós nunca vemos. Nós nunca imaginamos esse tipo de coisa. Bom, aqui, eu esqueci de falar, que era, na verdade, era a primeira coisa que era para ter falado, ter dito, que neste meridiano, neste paralelo, né, vertical, nós vamos ter aqui, perpassando, ou seja, do 9 por aqui por cima, nós vamos ter aqui embaixo o distanciamento e a frieza. Então, os tipos 4 e 5, eles recebem esse impacto, são tipos mais frios, mais distantes. O 5 vai expressar um distanciamento maior, um isolamento, um afastamento maior, até por causa do próprio tipo. E o 4 é uma frieza emocional que, como ela é emocional, aparentemente não é uma frieza, mas é. Por exemplo, a pessoa, para fazer uma chantagem, o tipo 4, eles são bastante chantagistas, você não consegue fazer isso se não tiver frieza nisso. O tipo 7 também, ele também é chantagista. Agora, nós temos que ver um detalhe aqui também, que vale lembrar em questões do estudo do Enneagrama das personalidades. Essas características, na verdade, elas se expressam em todos. Só que em cada um com um certo colorido e com uma certa intensidade, tá? Então, por exemplo, um pai que está aqui, ele não pode ser perseguidor? Não, ele pode sim vir a se tornar perseguidor. Porque aqui também existe esse componente que vem por aqui, pegando pelo triângulo, pelo círculo aqui, ó, existe um movimento aqui, passando por aqui, ele não roda o círculo todo. Uma coisa que está aqui, ó, ela pode vir passando por aqui, chegar aqui e retornar aqui. Uma característica desse ponto, na verdade, eles se expressam em tudo isso. O Enneagrama é um símbolo dinâmico, um símbolo que está em movimento, e nós não podemos esquecer isso. O problema todo nosso, do ser humano, é que a gente vê as coisas muito estanques, muito fechadas. Se nós falamos que isso aqui, a gente só fica preso nesse conceito. A gente não consegue ver que, na verdade, isso aqui está em movimento, isso aqui está em processo. Não conseguimos ver o dinamismo disso. Agora, obviamente que se você é do tipo 4, por exemplo, você vai expressar as características do 1 em sua plenitude? Não. É porque as características que você manifesta do 1 vai estar colorida. Ou seja, por trás dela vai estar em seu conjunto, no seu arcabouço, por trás, as questões próprias do tipo 4. E assim com o resto, tá? Quando nós vamos estudar o Enneagrama da personalidade, nós vamos ver isso com mais detalhe, ok? A gente vai aprofundar nesse ponto aí. Por enquanto, nós não estamos vendo... Nós estamos aqui nesse ponto... daqui os pais indiferentes, vamos ter... voltando aqui, ele estava desviando novamente do assunto. Vamos ter aqui na parte superior, tendendo para o 9 aqui, calidez e as questões de proximidade. Nessa méride, esfera aqui, nessa meridiano aqui, para cá nós vamos ter as questões de exigências e para cá as questões de frouxidão, de relaxamento, de negligência, aquela coisa de lassitude, frouxa, é mais solto.
Inclusive porque o eneatipo 7 tem a ver com esses aspectos, tá? Um tipo mais relaxado, mais frouxo, leva tudo na boa, tudo é espetáculo, tudo maravilhoso, paz e amor, é esse ponto aqui. E aqui em cima, nós já até falamos, né, tipo 8, ele é um tipo mais que trabalha com as questões de poder, de mando, de comando, de tirania, mas em termos educacionais são os pais mais hiperpermissivos. Então aqui em cima nós temos os pais hiperprotetores, aqui nós vamos ter os pais perseguidores, aqui os pais rígidos, aqui os pais tiranos, aqui aqueles que abandonam, aqueles indiferentes, os ausentes e os hiperpermissivos. Com base no Enneagrama, nós já vamos saber que os tipo 9, os pais do tipo 9, eles tendem ao hiperprotetor. Os pais são mais hiperprotetores. Os pais do tipo 1 são aqueles mais perseguidor, sendo que os perseguidores, na questão de serem pais mais possessivos, aqueles que absorvem mais os filhos, exigem mais dos filhos, se impõem mais aos seus filhos. Ok? O 9 aqui tendem para ser pais mais absorventes, eles absorvem os filhos. Em termos educacionais, aqueles pais que não deixam muito filho ser ele, tudo ele está intervindo, é como existe realmente uma absorção do outro. Aqui são aqueles pais que vai trabalhar mais com a questão de norma, de exigência, de regras, de certas questões educativas, tem a ver com o tipo 2, e o 3 também, às vezes passa por isso. Nós vamos ter aqui o pai autoritários, aqueles pais borde, né? Borde significa que está à margem, que os pais rebeldes, aqueles pais assim, que não se envolvem muito, eles estão um pouco mais... Ele não é um pai abandônico, entendeu? Ele não está ausente, mas ele está ali, mas é como se ele não estivesse. É uma presença que não significa que ele está lá realmente, vamos supor, de corpo e alma. Ele está ali, mas é só o corpo, a alma não está lá. Termos emocionais. Tá? Tem uma presença física, mas emocionalmente não estão ali. Por isso que é um pai à margem. É um pai que é rebelde. Por que ele é rebelde? Porque ele vai trabalhar mais o seu interesse próprio. Ele não preocupa muito com as questões dos filhos. Filho que se vira, filho que se faça por ele. Ele deixa o filho por conta própria. O filho tem que se virar e tem que dar conta. Entendeu? Então não dá essa sustentação emocional para o filho ir lá fazer, aprender, seja o que for. Ok? Por isso que vai cair nesse autoritarismo. E são pais mais também que vai tender mais ao ritualismo. Aí já caindo aqui até o ego 4 aqui, 3 e 4, vai ter essa exigência de um certo ritualismo. Vamos supor que você está sempre para falar as coisas que acontecem, por exemplo. Existe uma exigência silenciosa, tácita, e para você sempre dizer aonde que você foi, o que você fez, como é que você está. Então você tem que compartilhar. E se você não compartilhar suas coisas com esse pai, com essa mãe, vai vir aí uma exigência velada, uma exigência cobrada. Aí é uma questão emocional, no aspecto emocional. Tá? Tudo isso aqui passando essas questões emocionais. O 5, como ele é um ego mais desconectado, um tipo mais desconectado, mais assuo, mais distante, ele é introvertido, vai gerar esses pais desconectados, que não cria ligação com os filhos. Né? Não existe essa conexão emocional, nem mental com o filho, nem mesmo corporal. Né? São pais que estão ali, mesma coisa também, eles estão ali, mas é como se não estivessem. Aliás, nem estão ali presencialmente. São pais, como tem essa desconexão, esse desconectado é nesse sentido que você não consegue nem perceber a presença física desse pai ou dessa pessoa. Você sabe que ela existe, ela está por ali, mas assim, é como se fosse invisível, como se fosse uma pessoa invisível. Por isso que vai causar essa desconexão. E são aqueles pais desapegados, que não cria laços, não cria elos com os filhos e nem em termos educacionais. Essa educação que é dada, que é passada, ela também perpassa com esse colorido. Uma educação desconectada, uma educação que não é sem elo, sem ligação, então desapegada. Entenderam? O pai passota é aquele passota no espanhol, né, significa que era aquele pai largado, aquele pai acomodado. Olha que interessante.
Esse aspecto do largado e do acomodado é do ego 9. Mas aí nós vemos a expressividade desse ponto no 6. Estou lembrando daquele movimento que desce para cá, que vem para o 6, para o 3 e para o 9? Pois é. Então essa energia educacional que deveria se expressar no 9, porque o 9 que é esse tipo. O 9 é aquele tipo largado, acomodado, me deixa quieto, não me aborreça, deixa eu na minha, não pede, não exige não, entendeu? Vamos tudo na boa. Pois é. Aí, em termos educacionais, a gente vê que essa energia ela vem e se expressa aqui nesses tipos. Ele vai, pelo meridiano aqui, ele vai incluir, inclusive, né, o 7, o 6 e o 5. Ele pode ter esses aspectos de largado, de acomodação. Obviamente que tendendo o ego 5 a ser mais desconectado e desapegado. Mas por esse fato também, que existe, tá vendo? Um espaço aqui de conexão entre o 5 e o 6. Então, o ser, pessoa, que é do tipo 5, ela pode estar aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, ou até ter uma expressividade maior, inclusive até dentro do próprio ponto 6. Por isso a gente vai vendo essas questões aqui, tá? E já nesse meridiano aqui, que é o tipo 7, onde ele vai expressar essa frouxidão, essa negligência, esse relaxamento, tudo na boa, tudo na paz, vai ser um pai ausente. É um pai que não tem uma presença maior. Os filhos não sente. Os filhos veem ele ali, ele está presente, ele fala, ele coloca, mas em termos educacionais é como se existe uma ausência. A pessoa está um pouco deixada por sua própria conta, por sua própria aprendizagem, por seu próprio crescimento. Ele não faz essa exigência. A exigência dele é uma exigência frouxa, uma exigência que é relaxada, entendeu? É como o Chaves lá. Não sei se vocês lembram do Chaves. Querendo, foi sem querer querendo. É algo assim. É algo nesse aspecto. Por quê? É porque é aquele pai amiguinho. É aquele pai que é um pai amigo. Pega a pessoa, não, vamos juntos, não vamos fazer isso com você. Ele se iguala ao outro. Quando eu me igualo ao outro, porque o pai ele representa o quê? Uma autoridade. É uma força de cima para baixo. E se você se iguala ao outro, acaba sentindo aí, o que você vai sentir? Uma repercussão de ausência. Eu não tenho um pai, eu tenho um amigo. Entenderam? Se eu tenho um amigo, a figura do pai ela é ausente. Não existe. É meu amigo, não é meu pai. É nesse aspecto, nesse sentido. E aqui, caminhando nesse aspecto bem do 7 indo para o 8 também, porque o 8 também pode dar essa expressão de pai amiguinho, de pai coleguinha, pai colega, aquele pai enrolão. É que você pede para ele enrola, ele te empurra assim, empurra com a barriga, você... Tipo assim, vamos supor que você chega, pai, me ajuda a fazer dever de casa? Ah, não, meu filho, ajudo sim, mas deixa só o papai fazer isso aqui, por exemplo. Entendeu? E enrola, e vai passando e não faz. Não tá lá aquela presença. Por isso que ele é um pai ausente. Ele tá ali, você tá vendo, ele tá manifestando. Pelo contrário, você acha que ele vai te dar toda a força, todo o apoio, toda a ajuda, mas não dá. Você fica de mãos vazias. É aquele pai da promessa. Promete, mas nunca chega. As promessas nunca são cumpridas, as promessas nunca são efetivadas. Porque é o amiguinho, é o colega, é o pai enrolão, é nesse sentido aí. E no 8 nós vamos ter os pais impermissivos. É interessante, o que eu estou falando vocês, mostrando aqui durante o tempo todo, como que nós caminhamos entre os opostos. Né? A gente sai do 8 e vai para o 80. Se nós, em termos de ser, somos 8, em termos de comportamento em relação aos filhos, vamos para o 80. Porque o 8 é que seria o mais tirano de todos os egos, o mais tirano, que exerce mais a tirania, seria o 8. Agora, em termos educacionais, é o mais permissivo. É que permite tudo aos filhos. Os filhos podem tudo. Esse é o aspecto do pai
e permissivo, aonde que vai ser gerado pais bandidos. Já que eu posso tudo, é o pai bandido. Ele pode fazer tudo. A liberdade é total. Qualquer coisa pode ser feita. Bom, esta aqui então é uma visão, uma abordagem dessa questão da educação familiar que nós recebemos, e nós vamos podendo ver como que essa tipologia, essas formas de ser de cada um impacta na educação. Então, daqui dá para a gente poder compreender a educação que nós recebemos dos nossos pais e dos porquês. Porque eles não tinham como eles dar algo diferente disto. E eles não trabalharam essas questões. São pessoas que não se conheciam. São pessoas que não, em termos educacionais, assim, sob o aspecto espiritual, evolutivo, eles não tivesse a educação do mundo, educação familiar, natural da vida, mas é uma educação que essa educação é pobre. Por isso a gente vem batendo nos 2 podcasts aí, sobre essa questão da educação e da importância dela. Elas são fundamentais. Obviamente que aqui no centro do Enneagrama nós vamos ver algumas características de amoroso, emotivo. Amoroso seria no ponto do 9. O emotivo seria no ponto 1. Respeitoso no ponto 2. Estruturado no ponto 3. Firme no 4. Flexível no 5. Honesto no 6. Presente no 7. Seguro no 8. Mas isso é para seres ou pessoas que já alcançaram uma plena educação de si mesmo, um pleno equilíbrio de si mesmo. São pessoas que estão em um patamar totalmente diferente, já conseguiram fazer a conexão com seus centros superiores. Então são pessoas harmoniosas, equilibradas, são pessoas trabalhadas, que já alcançaram um patamar de equilíbrio íntimo e de consciência também de íntimo, de presença. Então esse que deveria ser o ideal. Se nós pudéssemos ser pais amorosos, emotivos, respeitosos, estruturados, firmes, mas flexíveis, dependendo das circunstâncias e dos momentos, honestos, sinceros, presentes, seguros. E nós não temos essas características, não esperemos ver isso dos nossos pais, porque eles também são seres deficientes, são seres desequilibrados tanto quanto nós. Então nós ficamos vendo que nós ficamos na expectativa de recebermos coisas que nós não damos. Nós cobramos nos nossos pais, mas somos incapazes dessas mesmas coisas aos nossos filhos. Então a gente vê que é uma bola de neve que isso não para. Isso vem derrubando, vem levando todo mundo, vem bocanhando todo mundo no seu bojo e vai machucando. Porque na medida que a bola de neve te pega e te embola junto lá, você vai sendo escoriado e recebendo escoriações, machucados, feridas. A gente vai sendo arrebentado, né, nesse processo que ela vai, na medida que ela vai rolando morro abaixo. Então é isso que acontece entre a humanidade. Na humanidade, nós somos seres humanos desequilibrados, com uma série de deficiências, nesse processo de rolar morro abaixo, e isso não para, não tem como parar. Cada um de nós é que tem que começar a parar esse movimento, essa descida destrambelhada, louca, e começar a barrar isso aí para mudar. Como é que vai fazer isso? A partir de nós mesmos, de cada um, precisa trabalhar o seu, buscar se conhecer, ver as próprias dificuldades, ver as próprias deficiências. E aquilo que a gente vai herdando na nossa educação, obviamente que nós nascemos com uma linha mestra que nos orienta. Então, se nós somos um ser, um espírito que é do tipo 9, nós vamos ter tendências desse tipo 9. De acordo com a educação que nós vamos recebendo aqui, nós vamos alimentando esses pontos que já existem dentro da gente e vai se fixando nesse ponto aqui. E aí, em cada uma dessas questões. Então, a educação que nós recebemos e tudo a nossa vida parece que nos leva a gente se fixar naquele ponto que a gente já tem traços, tem questões deles mal resolvidas dentro de nós. Então nós acabamos que nós fixamos. Alguns fixam no ponto 1, outros no ponto 2, outros no 3, e assim vai.
E hoje a quantidade de gente, pessoas que nós encontramos que é do tipo 7, tá um escândalo. Realmente bastante escandaloso. No meio artístico, então, a maioria das pessoas perguntar que você quer saber o tipo da pessoa, é 7. Você vai ter aí 90% de possibilidade de acertar. Porque a quantidade de 7 hoje no mundo é impressionante. E eu acho que comecei a falar no início, não sei se eu cheguei a expressar meu pensamento total. Eu não lembro mais, devido ao avançar da hora e de tempo, né, que está rodando o vídeo, mas particularmente acredito que todos nós hoje, todas as pessoas hoje no mundo têm algum gancho, tem algum gancho com esse aspecto aqui que no Enneagrama é manifestado. É como se fosse uma fonte que sai e jorra águas lá do 7. E sim, nós encontramos aqui no ponto 7. Todos nós temos algum gancho aqui. Tem que descobrir qual que é o 7 nosso que nos está aprendendo. Enfim, mas esse não é o objetivo do estudo aqui agora, ainda nesse podcast, nesse vídeo, nesta aula. Era para abordar essas questões aqui. Esperamos que tenhamos aguçado o apetite de vocês e começar a abrir visão, não só para a importância desse estudo das personalidades de cada um de nós mesmos, do nosso tipo psicológico, do nosso perfil psicológico e da influência disso em tudo. Essa questão psicológica nossa, perfil psicológico nosso, ele influencia em tudo. Na nossa relação de marido e mulher, na relação de pai e filho, na educação familiar, na educação dos nossos filhos, na educação que a gente recebeu, no trabalho, no ônibus, tudo. Não tem como a gente viver fora disto. Então a forma como nós vemos o mundo, a forma como nós entendemos o mundo, tudo perpassa por essas questões aqui. Daí a gente vamos ver a dificuldade de nós nos entendermos uns aos outros. Se uma pessoa que é do tipo, se ela tem um aspecto, voltando aqui, se ela tem um aspecto, se ela é um desses tipos aqui, a predominância dos instintos, das suas questões corporais que manda, ela vai ter dificuldade de entender as pessoas de emocionais. E da mesma forma, as pessoas emocionais têm dificuldade de entender as pessoas corporais e as pessoas mentais e vice-versa. Então você imagina a confusão que é isso. Então, obviamente, que se as pessoas são dessa tríade emocional, elas vão ter facilidade de entender umas às outras, vão ter mais facilidade, não quer dizer que vai entender, não. Por quê? Porque a pessoa que é do tipo 2, ela apreende a emoção de uma forma, de um jeito. A do tipo 3 vai ver essa emoção também de uma outra forma, de um outro jeito. E assim é o tipo 4 também, que vê de forma diferente esses dois aqui. Cada um deles vai apreender, vai lidar com a sua emocionalidade de uma determinada forma, de uma determinada maneira, que nós vamos ver lá para frente. Tá? No estudo, à medida que nós avançarmos em nosso estudo do Enneagrama, das personalidades, nós vamos ver como é que cada um vê a vida, lida com essa emoção, trabalha com essas questões. Então você imagina, se já entre eles já existe dificuldade de se entender uns aos outros, imagina então entender esse conjunto todo aqui, a pessoa do tipo 2, por exemplo, entender um 9, um 8, um 7, um 6 e vice-versa. Por isso que a confusão no seio humano é muito grande, porque cada um vê a vida de uma determinada forma, vê a vida de um determinado modo, aborda a vida de uma certa maneira, aborda suas relações sob sua própria perspectiva, sob sua própria compreensão, sob sua própria maneira de ver a vida, com seu próprio colorido. Ela enxerga com seu colorido, ela compreende com seu colorido. Gente, aí a confusão que vocês podem ver que nós vivemos no mundo. Deu uma ideia? Então, esse é um estudo fantástico, maravilhoso, incrível, de uma profundidade enorme, vocês viram, e que aqui, por mais que nós não falamos nada ainda, não abordamos nada ainda, abordamos só a superfície das coisas, mas espero que com este podcast, com essa videoaula, vocês tenham tido aí um desabrochar, um vislumbre de tudo isso aí, e das implicações disso, e da importância disso, e da fundamentação de tudo isso, ok? Então até uma próxima aula, abraço para todos e tchau.